Rádio Web Apraski. Começa agora a primeira edição do programa Isso Tem Fundamento, Louro, aqui pela Rádio e TV Apraski. Acompanhe. Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Lourival João, eu sou mais conhecido por Cabo Louro. Sou o coordenador jurídico da atual diretoria da Apraski e estou aqui porque quero aproveitar a oportunidade para dizer que nós estaremos aqui toda terça-feira nesse bate-papo, nessa interação com os nossos associados, com os nossos apraskianos, para dirimir aquelas dúvidas pontuais que porventura surgem, e venham a surgir no dia a dia desta associação. Antes de mais nada, e até para iniciar a nossa explanação, eu gostaria de dizer que nós, dessa diretoria, uma das primeiras providências que foram tomadas por essa atual gestão foi criar uma diretoria de assuntos legislativos, de assuntos políticos. Qual é a função dessa diretoria? Ela atua diretamente na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, nas secretarias, nos comandos, tanto do Bombeiro como da Polícia Militar, e nos mantém informado de tudo que está acontecendo, de tudo que possa acontecer no cenário político que nos interesse. Só para se ter uma ideia, já iniciando e tentando entrar no assunto, às vezes algumas situações passam despercebidas e quando a gente vê já aconteceu. A criação dessa diretoria foi justamente para a gente não ser surpreendido. Só para vocês terem uma ideia, a última lei que foi aprovada e nos tirou benefício, então a última lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e nos tirou benefício foi a Lei Complementar 773. Foi a que passou, alterou a alíquota, a base de cálculo da cobrança do IPREV, que antes era a partir do teto máximo da Previdência, R$ 7.200, e passou para um salário mínimo. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, não que não havia um trabalho da Apraski, mas não havia aquele cuidado de acompanhamento das matérias que tramitavam na Assembleia Legislativa. Para vocês terem uma ideia, o ano de 2022, que foi o ano em que nós assumimos a Apraski, não houve a gente não conseguiu, logicamente, avançar como a gente queria, mas em contrapartida também não houve nenhum retrocesso, nenhum direito nos foi tirado nesse período. O ano de 2022 não foi aprovado na Assembleia Legislativa nenhuma lei que tirasse algum direito nosso, Feito esse preâmbulo inicial, eu gostaria de primeiramente dizer que a gente fica acompanhando os grupos de WhatsApp, as manifestações através de Facebook e das redes sociais de modo geral, e o que eu gostaria de responder hoje, o assunto que eu gostaria de entrar hoje, até para esclarecer para o nosso público associado, para o nosso associado, e principalmente aquele associado da reserva, que é facilmente, em virtude da facilidade das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, influenciado, e muitas vezes chega até ele informações inverídicas, que não refletem a verdade, e a gente, logicamente, vai aproveitar esse espaço para tentar esclarecer, para tentar repor, para tentar fazer com que as pessoas entendam o que realmente aconteceu nos bastidores, e não aquilo que um grupo, de repente, não se sabe qual a intenção, tenta passar para o nosso associado. Eu vou me ater a o que foi que eu tenho acompanhado nesse final de semana, que foi divulgado novamente um ofício que foi enviado para a Assembleia Legislativa em junho de 2022, naquele período em que estava tramitando na Assembleia o projeto de lei, que na época ainda não era lei, era um projeto de lei, que tratava do plano de carreira dos policiais militares. Paralelo ao plano de carreira dos policiais militares, para quem não lembra, nós tínhamos também a tramitação do projeto de lei que tratava da contratação temporária de militares. E aí, o que é que está acontecendo hoje?
esse ofício está sendo solto nas redes sociais com um discurso de que a Prasc quis defender somente o pessoal da ativa e esqueceu o pessoal da reserva e que queria que a coisa andasse daquele jeito ali assim, daquela forma, que fosse aprovado daquela forma, e que havia um grupo que estava tentando colocar uma emenda no projeto para garantir o grau acima. Então agora eu vou restabelecer a verdade dos fatos. Na realidade, houve sim, esse ofício foi sim enviado para a Assembleia Legislativa. Para quê? Qual era a finalidade? Primeiro, nós gostaríamos de dizer que o plano de carreira não foi algo que foi criado por essa atual diretoria. Não foi algo que nós entramos em janeiro e nesses 6 meses nós elaboramos, deixamos pronto, foi enviado para a Assembleia e foi votado. Não. Esse plano vinha sendo discutido, eu acredito, há mais de 8 anos. O que aconteceu de diferente foi que, com a articulação política que nós elaboramos, nós conseguimos fazer com que isso andasse, com que isso fosse para a Assembleia e que isso fosse votado e se transformasse em lei. Com relação a esse projeto em si, naquela oportunidade nós conseguimos inserir no corpo do projeto, um dos artigos estabelecia a criação do Fundo Social dos Militares. Ou seja, se aprovado, nós todos os militares passaríamos para o Fundo Social e, só para se ter uma ideia assim mais direta, nós estaríamos todos pagando o 10,5% e não o 14% que uma parte paga e o 10,5% que outra parte também paga em virtude de estar contribuindo com o IPREV. Então, o objetivo de pedir para que não fosse alterado era para que não fosse retirado do corpo do projeto esse artigo. Nós não tivemos sucesso. Infelizmente, a movimentação que houve na Assembleia Legislativa por parte de um grupo de policiais fez com que esse artigo saísse do projeto, mesmo com aquele ofício que a gente tinha enviado. Paralelo a isso, este grupo, no projeto de lei que tratava da contratação temporária, incluiu um artigo, pediu para que fosse incluído um artigo que não chegou aí para o plenário porque foi derrubado nas comissões, em que estabelecia o direito do grau acima. E por que a Prasc não se manifestou naquele momento com relação ao grau acima? E eu vou explicar para vocês agora. Do lado do prédio da Assembleia Legislativa está o prédio do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça está tramitando, ainda não foi votado, aliás, já teve 2 vezes na pauta e foi retirado, e agora nós estamos aguardando que ele seja pautado novamente, um mandato de segurança onde nós afirmamos categoricamente, com todas as letras para o Poder Judiciário, que nós temos um direito adquirido ao grau acima. Para os nossos militares que foram para a reserva até 2021, têm esse direito adquirido e garantido por lei. Então, quem pensa que um desembargador entra para dentro daquela casa e vota sem analisar tudo o que está acontecendo no mundo está redondamente enganado. E se nós fôssemos para a Assembleia Legislativa e pedíssemos para que fosse colocado um artigo na lei, uma emenda na lei, pedindo para que desse esse direito para nós, o que é que um desembargador do Tribunal de Justiça iria pensar? Ou iria deduzir? A Prasc está aqui com um mandato de segurança dizendo que o praça tem o direito adquirido ao grau acima. E ali na Assembleia Legislativa ele está pedindo para colocar uma emenda na lei para criar esse direito. Ou seja, nós estaríamos dizendo para os desembargadores que esse direito não existia ainda. Nós estávamos tentando criar na Assembleia. E isso, logicamente, ia dar argumento suficiente para que eles simplesmente prejudicassem a decisão e acabasse com o nosso grau acima. Então, permanece a esperança do grau acima? Permanece. Graças a Deus, né? A gente, não foi uma intervenção nossa, mas a própria Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia entendeu que essa emenda não teria condições de ir para plenário e não foi. Se tivesse ido e tivesse sido aprovada, de repente teria sepultado de vez, ou se mesmo que tivesse sido rejeitado, teria sepultado de vez o nosso mandato de segurança que hoje está em discussão na Assembleia, aliás, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, há que se ter assim, uma série de cuidados, uma série de quando for fazer qualquer interferência com relação a algo que está tramitando, a algo que está acontecendo, porque nós estamos trabalhando em todas as frentes, em todas as situações, analisando todos os pontos para que um movimento errado não venha a prejudicar uma outra situação que a gente está tentando criar, tentando resolver. E outra coisa, nós estamos hoje ainda, né, tentando
tentando uma audiência com o governo do estado, com o governador Jorginho Melo. Já estivemos com ele depois da eleição, entre a eleição e a posse, nós estivemos conversando com ele. Estava naquela ocasião eu, o nosso financeiro, o Cabo Teixeira, e o Sargento Facenda. Um dos assuntos que foi colocado, dentre todos, que nós temos vários pontos e várias leis que já foram aprovadas, que nos beneficiam e até hoje também não entraram em vigor. Um exemplo claro é a 254, que a gente vem brigando e isso foi aprovado, só para você ter uma ideia, a 254 foi aprovada em 2003, se eu não me engano. Então, já se vai 20 anos. 20 anos. Então, é algo que a gente tem que estar brigando, que a gente, logicamente, seria o sonho para nós que isso acontecesse. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que, logicamente, buscar outras frentes. Como, por exemplo, nós estamos um dos objetivos que a gente tem e buscado desde julho de 2022, depois da aprovação do plano de carreira, e que a gente entende que daí a nossa parte, com o andamento e com a conclusão deste projeto para o pessoal da Ativa, que vinha se arrastando há anos, foi concluído, e a gente tem direcionado todas as nossas energias, todas as nossas forças para tentar buscar uma solução para o pessoal da reserva. Nós temos o grau acima, nós temos a situação do IPREV, que a gente está aguardando também um resultado, né? Mas tratando ainda da parte política com relação ao governador Jorginho Melo, a gente conversou antes dele assumir, ele reafirmou o que teria dito em campanha com relação ao grau acima. Então também nós temos duas frentes hoje, então nós temos esse mandato de segurança que pode ser votado a qualquer momento no Tribunal de Justiça, mas também temos a promessa do governador de que iria olhar isso com carinho, como também nos garantiu que iria analisar com todo carinho o desconto de 14% do IPREV para o pessoal da reserva, que eu entendo particularmente que seria muito mais vantajoso hoje se a gente tivesse essa reequiparação do IPREV de um salário para o teto máximo, do que se a gente permanecesse na situação hoje, ou até melhor que o grau acima, porque hoje, por exemplo, alguém que está descontando, que está tendo um desconto de R$940, por exemplo, no IPREV, se esse desconto viesse para R$140, ele teria automaticamente um reajuste de R$800, que não iria incidir sobre o seu imposto de renda. Em contrapartida, no caso do grau acima, lógico que também a gente quer que dê certo, mas todo mundo sabe que o leão do imposto de renda vai estar presente, né, dividindo esse incremento que venha a aparecer. Então, senhores, na realidade, quando eu ouço e ouvi muito nos grupos de WhatsApp esse final de semana, de que o pessoal da reserva não está sendo atendido, não. Nós estamos numa briga ferrenha e temos que agradecer muito a lei federal que garantiu a paridade e a equidade. E nós hoje, eu sou cabo da reserva, sou um policial RR, estou na mesma situação que a maioria dos praças que estão passando por essa dificuldade, então a gente sabe exatamente o que é que está acontecendo, o que é que isso pode causar. Mas nós temos também uma situação, e vamos falar agora aqui assim, e se nós colocar a mão na consciência, nós vamos entender o que é que está acontecendo. O RR, o reformado, a pensionista, hoje, na mesa de negociação do governo, o peso dele é ínfimo. O nosso peso hoje para o governo do estado, e para qualquer patrão hoje, alguém que está aposentado não produz, ele não, na visão do governante é essa. Nós hoje somos alguém que estamos à mercê, a sociedade sustentando, sem produzir mais nada para o estado. Então, infelizmente, não é isso que a Prasc pensa. Até porque nós estamos brigando isso. Eu quero deixar bem claro que é isso que os nossos governantes pensam e agem dessa maneira. Então, nós não podemos jamais nos dar ao luxo de deixar com que a equidade e a equiparação nossa com o pessoal da Ativa seja alterado em qualquer situação. E quando eu ouço alguém falar, e vamos fazer uma associação só de RR, é o sonho de consumo do governo do estado? É o sonho de consumo de quem está administrando, da Assembleia Legislativa, de todos os políticos, que o pessoal da reserva, que os reformados, que os pensionistas fiquem tudo num grupo e os da Ativa todo no outro? Porque quem vocês acham que eles vão atender? Quem vocês acham que tem hoje o poder
para buscar uma negociação, para melhoria, para ter uma força para reivindicar alguma coisa. Então, querendo ou não, a gente gosta ou não, nós temos a nossa força política do voto, é lógico, mas a força de quem está trabalhando, de quem está produzindo, ainda pesa muito mais para o governo do Estado. Então, nós temos que trabalhar hoje e temos, por uma questão de inteligência, que está grudado, sim, junto, unido com o pessoal da Ativa. Nós não podemos desgrudar deles, na realidade, nós precisamos deles, porque eles que vão alavancar qualquer pedido que a gente venha fazer. Então, dizer que quer criar qualquer uma associação, qualquer uma entidade só de RR, como eu falei anteriormente, não é uma atitude inteligente, é o sonho do governo do Estado. E se isso acontecer, vai facilitar em muito para que a gente seja desvinculado dentro de pouco tempo da equiparação com o pessoal da Ativa, e aí você já sabe. Em pouco tempo nós estaremos sendo tratados tipo o pessoal hoje, como é tratado hoje o pessoal do INSS. Se aposenta com 10 salários mínimos e em 10, 12 anos estão ganhando 2, 3 salários mínimos. É isso, esse é o sonho de consumo do governo. E nós, RRs, temos que ser inteligentes o suficiente para saber que o que nos mantém vivo, o que vai nos dar força é sim estar junto com o pessoal da Ativa. Cada vez que ele for valorizar o pessoal da Ativa, nós temos que estar grudado neles e buscar junto com eles essa equiparação, essa força. Se nós unidos já estamos enfrentando dificuldade, imagina se a gente se desvincular e deixar com que o governo do Estado possa nos abater de uma maneira mais fácil. Vocês, quem assiste documentário, quem vê o programa de natureza sabe, até um predador fica muito mais fácil para ele pegar uma presa se ele afastar ele do bando. E nós hoje somos a parte vulnerável desse bando. O pessoal da reserva, como eu falei anteriormente, e eu faço parte dela, para o governo do Estado, na visão dele, nós não produzimos mais nada. Então, é uma questão de inteligência que a gente permaneça unido. Gente, eu convido vocês para que toda terça-feira pela manhã, então, assistam o programa. Nós até fizemos um título, Isso Tem Fundamento, Louro? Onde nós estaremos respondendo as dúvidas, os questionamentos e, principalmente, as fake news. Aquelas mentiras que são divulgadas com o único objetivo de enfraquecer a nossa associação. E assim, quando nós nos dividimos, nós somos uma presa fácil. Eu lembro, e como trabalho na parte jurídica, outro dia nós estávamos comentando sobre o custo, né, das ações. Por exemplo, hoje um processo administrativo, e eu falo isso e o pessoal pode dizer assim, mas daí isso aí é pro pessoal da Ativa. Não, tem muita gente hoje que está no CETISP e está com risco, inclusive, de perder o que conquistou durante 30 anos depois de ir para a reserva. Foi para a reserva, foi para o CETISP, cometeu uma falha, cometeu duas e hoje tem gente respondendo IPM e com risco, inclusive, de perder a sua aposentadoria. E o apoio da Prasc, no sentido do que eu estava querendo fazer um comparativo, o custo de um advogado hoje, para atender qualquer uma demanda nesse sentido, é muito pesada. E a nossa mensalidade é muito baixa. Hoje um associado nosso paga R$35, enquanto se vocês forem ver o preço da mensalidade das outras associações, vocês vão ver a diferença e a força que vocês têm aqui na Prasc. Quero deixar um abraço a todos e dizer que estarei aqui toda terça-feira para dirimir dúvidas, para tentar responder as fake news e as inverdades que porventura surgirem no dia a dia da nossa associação. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Termina aqui programa Isso Tem Fundamento, Louro. Mais um programa da Rádio TV Prasc.